temos outra variação, a variação social. Essa ocorre entre as pessoas que pertencem a diferentes grupos sociais. Neste caso, podemos dividir a língua em vários dialetos ou jargões, que na dimensão social representam as variações que ocorrem de acordo com a classe a que pertencem os usuários da língua. E temos ainda a variação por faixa etária, que são aqueles dialetos na dimensão de idade. Representam as variações decorrentes da diferença no modo de usar a língua de pessoas de idades diferentes. Olha só, você nunca vai ver, ou dificilmente vai encontrar, uma pessoa com seus 70 e poucos anos, 80 e poucos anos, que viva no interior, dizer, olha, eu vou agora fazer uma conexão, um upload ou um download e vou linkar as minhas ideias. São expressões religadas à internet, uma coisa um pouco mais moderna, mais nova, a não ser que seja uma pessoa que optou por aprender isso. Então nós temos uma diferença no falar, uma forma de falar até por idade. Essa é a variação social. O que é interessante ficar aqui? Primeiro, não devemos ter preconceito com o falar de ninguém. Segundo lugar, nós temos diferentes escolhas lexicais. As pessoas se apropriam de alguns itens lexicais, de alguns vocábulos, e o utilizam por uma característica regional ou mesmo por uma característica social e de idade. Essa é a principal questão relacionada à variação linguística. Pessoal, outro aspecto importante é falar dos níveis de linguagem. Você também viu isso na unidade 1. O que são os níveis de linguagem? São 4 conceitos importantes que nós precisamos relembrar: oral, escrito, coloquial e culto. Nós temos a língua oral, aquela que a gente fala. Oral vem de ores, boca. Portanto, falar e dizer oralmente é diferente de dizer e falar por escrito. As pessoas dizem de forma um pouco inadequada que vou dizer de forma verbal, vou fazer um contrato verbal com fulano. Isso está errado. Verbal vem do latim verbum, e verbum é traduzido por palavra, e palavra pode ser escrita ou falada. Então o correto é dizer, eu vou dizer, ou vou contratar, vou acertar de forma oral, ou vou acertar de forma escrita. Essa é a primeira grande diferenciação. A segunda diferença é entre o coloquial e o culto. Coloquial é aquele jeito de falar do dia a dia, sem grande preocupação de correção gramatical. Todos nós, quando estamos falando com a nossa família, com os nossos amigos, quando estamos num churrasquinho, numa confraternização, quando estamos nos divertindo, a gente não fica falando, partindo do pressuposto de que eu preciso impetrar uma ação, um pedido. Ninguém fica com uma linguagem formal. Se ficar é chato, se torna uma pessoa insuportável. Nós temos um dia a dia de comunicação que demonstra inclusive o nosso grau de intimidade, de relaxamento, de estar à vontade, em que nós falamos de forma desprendida. Não é errado falar de forma desprendida. Claro que não vamos ficar dizendo me dá tal coisa. O pronome oblíquo é horrível quando começa. Mesmo no coloquial, o melhor é dê-me. Agora, em lugar de falar dê-me, se isso parece assintoso, diga outra expressão. Mas o fato é que falar de forma coloquial não é errado. É um contexto. E 2 coisas muito importantes nós temos em língua e linguagem: contexto e adequação. Eu tenho que observar onde eu estou, com quem eu falo, para saber como eu devo falar. E a língua culta? Quando eu devo usar a língua culta? A língua culta é aquela que segue os critérios gramaticais. Aquela que tem correção. Aquela em que eu acentuo corretamente, que eu não coloco o pronome oblíquo no começo, aquela em que eu conjugo os verbos no tempo verbal correto e também na sua forma correta. Isso a gente usa em situações formais. A gente usa quando está dando aula, a gente usa numa formatura, a gente usa num documento escrito, principalmente isso. E falando em culto e coloquial, nós temos uma outra coisa muito importante. Quando nós falamos, até podemos repetir, fazer uma certa redundância, falar de forma um pouco mais fluida. Agora, quando escrevemos, não. Quando escrevemos, nós temos que registrar de forma lógica, sequencial, cronológica e com bastante correção, cuidando palavra por palavra, porque o texto escrito ele se torna muito fácil de recuperar e não tem a expressividade que tem o coloquial, que usa a linguagem não verbal que eu comentei anteriormente. Então essas são as diferenças básicas entre o oral e o escrito, o coloquial e o culto. Pessoal, e na seção 3, ainda da unidade 1, nós vimos as funções da linguagem. As funções da linguagem, é bem interessante esse tema,
porque nós temos ali como utilizar a linguagem em diferentes contextos para causar os efeitos que nós queremos. Vamos relembrar então os tipos de funções ou de função que nós temos? Vamos lá. Primeira função, função emotiva ou expressiva. Essa função é aquela que você aprendeu que é centralizada no emissor, revelando a sua opinião ou a sua emoção. Portanto, é notável no texto o uso da primeira pessoa do singular, das interjeições, das exclamações. Temos ainda a função referencial, também chamada de função denotativa. É centralizada no referente, quando o emissor procura oferecer informações da realidade. A linguagem do texto é objetiva, direta e prevalece o uso da terceira pessoa do singular. Temos ainda a função apelativa ou conotativa. É aquela que é centralizada no receptor. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso dos pronomes tu e você, ou o nome da pessoa a quem o emissor se refere. Nós temos isso predominantemente em sermões, discursos e textos publicitários. Por exemplo, quando você vê uma propaganda de celular e o celular diz assim: celular de graça na sua mão, a vida na sua mão. Você ainda ganha o dobro de minutos do seu plano por até 12 meses. Isso é um texto que tem função apelativa. Temos ainda a função fática. A função fática é aquela que se centraliza no canal. Tem o objetivo de prolongar ou não o contato com o receptor, ou testar a eficiência do canal. É predominante na conversação, com saudações, com falas informais. Por exemplo, quando estamos no dia a dia, encontramos uma pessoa e dizemos: como está quente hoje, né? Será que vai chover amanhã? É uma função apenas de manter o contato. E temos a função poética. Pessoal, a função poética é aquela função linda. Por exemplo, quando a gente diz a expressão tudo vale a pena se a alma não é pequena. A gente se refere ao Fernando Pessoa e toda a sua arte, a função poética, que quer despertar emoções, que quer mostrar a cultura da linguagem, o pensamento e o planejamento da linguagem para ser estético, para ser uma experiência. Essa é a função poética. Por exemplo, a expressão data venia, a expressão com vossa permissão utilizada no aspecto judiciário é um tipo de função da linguagem relacionada à metalinguagem, a linguagem sendo utilizada para explicar a própria linguagem. Como você viu, esses são os tipos, as funções da linguagem que nós temos estudado. Para ilustrar, alguns exemplos para você agora em vídeo das funções da linguagem. 2, 1. Então, pessoal, para fechar essa nossa revisão, vamos marcar alguns conceitos importantes. Eu vou, inclusive, colocar esses conceitos para você visualizar enquanto eu falo. Primeiro conceito, conceito de linguagem. A linguagem deve ser definida como a capacidade de comunicação do ser humano. E você deve lembrar que ela pode ser verbal, não verbal, oral, escrita, coloquial ou ainda culta. Temos mais conceitos. Língua. Língua é um código, um conjunto de signos, estabelecido por uma determinada sociedade em um determinado espaço geográfico. Por exemplo, a língua portuguesa. No território brasileiro se fala a língua portuguesa. Esse é um exemplo. Ou a língua inglesa, a língua francesa, que são faladas, respectivamente, em seus territórios e países. Outro conceito importante. As línguas não são uniformes, elas têm variação. Você viu que eu falei da variação geográfica, da variação social, da variação de idade, aquelas variações que demonstram as possibilidades com as quais não devemos ter preconceito. Outro conceito importante para você lembrar. Nós temos ainda as modalidades. Como eu já disse, a modalidade pode ser coloquial e culta, e temos as funções da linguagem: emotiva, poética, apelativa, metalinguística, referencial e fática. Essas são as coisas mais importantes da unidade 1 que você precisa lembrar e relembrar. A nossa prova vai ser uma prova com certeza de interpretação a partir desses conceitos. Então fique ligado, em seguida eu venho na próxima web aula com a revisão da unidade 2. Fique ligado, é a disciplina de leitura e produção textual. Grande abraço!